depois de meses de campanha, a gente entrega aqui ao prefeito Ricardo Nunes, que está ao vivo conosco, remotamente, mas ao vivo conosco. A gente entrega agora em mãos, por meio da sua assessoria, um envelope. E neste envelope tem ali o documento assinadinho e tal, tem o QR Code, e nesse QR Code, pronto, a prefeitura já consegue acessar esse mapa. Obrigada, prefeito, por aceitar essa colaboração dos ouvintes da Band News FM. Eu já quero ouvi-lo aqui a respeito da distinção e de como tem caminhado, primeiro, o programa de recapeamento de ruas e avenidas em São Paulo. Olha, primeiro eu queria iniciar agradecendo a Band por fazer essa campanha do buracômetro, porque a gente vai criando nas pessoas, inclusive, um hábito de poder comunicar as cidades. Nós temos 198 milhões de ruas asfaltadas na cidade, 17 mil quilômetros, então, evidentemente, que você vai surgindo problema na cidade, e quando o ouvinte, né, as pessoas que trabalham, moram ou visitam a cidade, comunica a nossas equipes, a gente vai poder ter a oportunidade de dar a solução. Só lembrando que em 2017 nós demorávamos 121 dias para fazer um tapa-buraco. Hoje nós estamos com uma média de 6 dias para tapar os buracos. Em 2017 eram 68 mil solicitações abertas para tapa-buraco. Então a gente conseguiu avançar, ainda tem muita coisa para fazer, mas é importante relatar para os ouvintes também de que com essa extensão enorme de ruas asfaltadas na cidade, e muitas delas com asfalto muito antigo, é necessário que você faça essa troca, e é o programa de recapeamento que a gente está fazendo, o maior programa de recap da história. Serão 2,5 bilhões de reais até 2024, nessa primeira etapa 1 bilhão de reais, 5,8 milhões de metros quadrados, como a reportagem bem colocou aqui. Nós já fizemos 1 milhão e 100 mil metros quadrados do início até agora o mês vigente, portanto está acelerando bem. A gente não consegue andar mais rápido. Por quê? Porque a gente só está fazendo o recap à noite, das 10 às 4 da manhã, então existe essa questão de não poder utilizar os equipamentos durante o dia, até para não causar muito trânsito na cidade, e que a gente não tem mais equipamentos. Tudo aquilo que era de equipamento que o setor privado teria para poder colocar à disposição na cidade está sendo utilizado. São 350 equipamentos todas as noites, com mais de 1.000 funcionários todas as noites, de segunda a segunda-feira, trabalhando no programa de recapeamento da cidade de São Paulo. E o tapa-buraco, como eu falei, nós conseguimos reduzir, então, de 121 dias que demorava em 2017 para 6 dias. Nós vamos continuar acelerando esse processo. Eu tenho pedido para as empresas para ver se elas podem estar adquirindo mais equipamentos, para a gente poder estar acelerando ainda mais esse processo de recap na cidade. Até 2024, a gente deve conseguir recapear 20 milhões de metros quadrados. Não é fácil, mas estamos batalhando, recuperando muito tempo perdido. É muita coisa, né, prefeito? Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor fala que ainda, apesar desse avanço aí na diminuição do tempo, né, resposta para que o tapa-buraco fosse feito, ainda precisamos avançar muito. Eu queria saber se o senhor tem alguma ideia já pronta em relação à otimização desse serviço, né? A gente falou durante tanto tempo aqui sobre semáforos, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. A solução da prefeitura foi um aditivo, né, numa parceria público-privada, e isso vai melhorar, a promessa é que melhore. No caso do tapa-buraco, há algo a se fazer nesse sentido também, ou são outros planos que a prefeitura tem para otimizar esse serviço? Olha, quando a gente chega num tempo médio de 6 dias para fazer o tapa-buraco, é um grande avanço. Nós, ampliando a rede de ruas recapeadas na cidade, a gente vai ter, no futuro próximo, uma diminuição de tapa-buraco, porque você vai estar com asfalto novo. Lembrando também que é importante, a Band sempre fez essa cobertura, mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade da grande audiência e ressaltar que não é um tapa-buraco que a gente está fazendo qualquer, é um produto com uma qualidade muito melhor, e também a questão do recapeamento. Hoje a gente faz com tecnologia, faz o PET scan, a gente faz um escaneamento com relação àquele asfalto para saber qual que é a profundidade necessária para o asfalto. Assim a gente consegue ter uma melhor qualidade e durabilidade desse asfalto, porque a gente às vezes tinha situações que rapidamente surgiam novos buracos, e agora não. Com essa tecnologia nova nós vamos ter uma durabilidade maior. Além disso, é importante destacar
que grande parte desse recapeamento a gente está fazendo a troca de guias e sarjetas. Tem uma rua, por exemplo, que a Band sempre falou bastante, eu até anotei aqui, que era, se não me engano, cadê? É muita informação, mas eu perdi, que era Presidente Francisco Morato. Francisco Morato. Acho que é Francisco Morato. Exatamente. A Francisco Morato, por exemplo, a gente teve que fazer grande parte da troca das guias e sarjetas. Os ouvintes podem observar que muitas das vezes a guia e sarjeta, você tem ali a guia, mas na sarjeta ela está trincada. Quando a gente está com aquelas trincas, nós estamos tirando tudo aquilo e fazendo uma nova sarjeta. Por quê? Porque aí você evita de ter infiltração de água, e a infiltração vai para o asfalto e a gente acaba perdendo asfalto com um tempo menor daquilo que é o desejado. Então, também a troca de guias e sarjeta é necessária para que a gente possa dar uma melhor qualidade, principalmente para não ter a infiltração de água no asfalto. O que eu quero, com tudo isso, dizer para os ouvintes da Band? Que a gente está fazendo algo com qualidade, usando bem o recurso público para ter maior durabilidade. E do tapa-buraco, como eu acabei falando aqui, nós estamos com uma nova tecnologia. Você vai ver que antigamente, muito antigamente, fazia só o tapa-buraco daquele espaço onde tinha o buraco em si. Agora a gente faz um recorte maior, existe toda uma tecnologia utilizada para poder ter uma durabilidade maior nesses tapa-buracos e a gente não tem que ficar refazendo o serviço. Mas no momento que a gente vai avançando com o recap, naturalmente a gente vai diminuindo aí a questão dos tapa-buracos. Uhum. Prefeito, a prefeitura sabe disso porque normalmente traz levantamentos de quantos buracos acabam sendo abertos por empresas concessionárias, ou seja, que precisam se utilizar ali do subsolo, fazer algum serviço e aí tem a obrigação de tapar o buraco que abriu, enfim, ou o desnível que ficou no asfalto. Como é que está essa relação com as empresas concessionárias? Porque há muitas queixas que chegam dos nossos ouvintes e quando a gente vai apurar a própria prefeitura, vê que foi a concessionária que abriu aquele buraco e tapou de qualquer jeito, ficou ruim o serviço. Há algo que possa ser feito em termos de melhoria de contrato ou de punição a essas concessionárias que entregam o asfalto de qualquer jeito e precisam refazer o serviço? Não, com certeza. Você sabe que a gente não tinha o hábito de fazer as multas. Só de janeiro até agora, o mês passado, nós aplicamos 68 milhões de multas só na Sabesp. Então a gente tem a Sabesp, empresas de telefonia, empresas de energia, que acabam fazendo, de gás, né, quebrando ali o asfalto para poder fazer os seus serviços e fazem um serviço muito mal feito com relação àquela recuperação que foi danificada. E a gente está desde janeiro, como eu disse aqui, multando, foram 68 milhões de multas, nós estamos sendo muito contundentes. A Secretaria de Subprefeitura, o secretário Modonese, constituiu ali um grupo de trabalho, junto com a nossa Convias, com as concessionárias, que criou-se um procedimento para que eles façam a comunicação anterior. Essa ação mesmo do recap, nós fizemos primeiro, antes de iniciar o recap, nós primeiro fizemos uma conversa com essas empresas para que elas possam fazer as suas intervenções necessárias antes de que a gente faça o recap. Era muito comum a gente fazer o recap, aí vinha uma empresa dessa e acabava cortando ali o asfalto. Então a gente está agora de uma forma um pouco mais organizada, tratando desse assunto para que a gente tenha o menor problema possível. Foi bom você falar, porque é importante mostrar para os ouvintes aqui da Band de que a Prefeitura tem sido muito enérgica com relação a essas empresas que acabam utilizando aqui o nosso subsolo. E eu acabei esquecendo de responder o Ivan da questão do semáforo. Eu não sei se eu posso responder agora ou daqui a pouco, mas o Ivan havia me perguntado do semáforo. Não, então, já que a gente vai falar de semáforo, prefeito, me permita colocar outras questões aqui, já porque, enfim, noticiamos aqui recentemente, né, que o Tribunal de Contas do município autorizou o aditamento no contrato, né, nessa parceria público-privada com a empresa que cuida da iluminação pública aqui em São Paulo, que vai cuidar também dos semáforos. Na verdade, queria mesmo um geralzão, já saber, por exemplo, se o senhor já sabe em quantos dias a população vai começar a ver melhoras no serviço, menos semáforos fora do ar, se já existe um cronograma certinho também, assim como no programa de recapeamento, de quais ruas e quais cruzamentos são mais complicados e mais importantes para que a prefeitura atenda agora, e se consta ali também no contrato que foi firmado, que foi aditado, algumas contrapartidas dessa empresa, né, da empresa de iluminação pública, por exemplo, tempo-resposta, o semáforo sai do ar, em quanto tempo ele tem que estar consertado, quer dizer, é mais um geralzão mesmo, saber a partir de quando a gente vai começar a ver mudança em relação aos semáforos fora do ar aqui na cidade de São Paulo, prefeito.
Excelente. Nós vamos ter, já iniciou agora, desde o dia 1º, um que a gente chama de plano de ataque, que em 90 dias, eles pediram 4 meses, eu pedi para fazer em 3 meses, a gente possa colocar todas as demandas que estão aí pendentes em dia, ou seja, colocar os semáforos funcionando, que a gente tinha até o mês passado, um volume muito grande aí que estava represado. Nós vamos fazer, no prazo de 3 anos, a troca e a reestruturação de todo o sistema semafórico aqui no anel viário. O anel viário é aquele setor que a gente tem que cobre o perímetro do rodízio. Então, dentro dessa área, em 3 anos, a gente vai estar fazendo a troca, inclusive com semáforos inteligentes, que vai poder dialogar com a nossa central aqui, inclusive de ônibus, onde os ônibus terão os semáforos abertos com uma prioridade, os locais de trânsito a gente vai poder ter, não vai ser mais aquele padrão, né? Então a gente vai poder usar da inteligência artificial e assim ter melhor fluidez no trânsito. Nós ficamos 3 anos tentando fazer essa reformulação, não tivemos sucesso e agora, ainda bem que a gente conseguiu, assinamos e no dia 1º, agora último, iniciamos esse novo contrato da reestruturação de todo o sistema semafórico da cidade de São Paulo. Então vai ser um grande ganho do ponto de vista de melhorar a qualidade do semáforo. Eu faço sempre uma observação com bastante contundência da importância de uma cidade desse tamanho, 12 milhões e meio de habitantes, 7 milhões de carros, onde a gente tem que ter um sistema de inteligência artificial operando para melhorar a fluidez dos veículos, da travessia de pedestres. Então, a empresa tem esse compromisso com a gente com relação ao prazo de atendimento das solicitações. Nós combinamos com ele que o prazo para atendimento passa a ser entre 2 horas e 12 horas. Entre 2 horas e 12 horas é o prazo que a empresa tem para poder, a partir de uma comunicação de problema no semáforo, é o prazo que a empresa tem para poder restabelecer ali o semáforo. Esse final de semana mesmo eu fiz bastante teste aí, fui andando e comunicando algumas situações e, pelo menos da minha experiência, tem sido cumprida. Agora a gente está fiscalizando bastante, é um serviço novo que se inicia na cidade, né? Então sai da CET, passa para a empresa PP Pista e que a gente tem dentro da SP Regula, o presidente, o Ricardo Torres, bem empenhado, porque era um problema realmente bastante grave na cidade, ainda mas com uma expectativa de melhora num espaço curto de tempo. Portanto, em 3 meses, essa grande operação para colocar os sistemas em dia, e aí, entre 2 e 12 horas, a gente tem os sistemas restabelecidos no caso de algum problema e a troca em 3 anos de todo o sistema semafórico para um sistema inteligente dentro do anel viário. Bom, estou de olho aqui nas mensagens dos nossos ouvintes. Buracos, semáforos são uma boa parte dessas mensagens, mas também vou registrar aqui a mensagem da Nicole da Moca. Ela disse: nesse fim de semana eu passei pelo centro e fiquei horrorizada com o abandono ali na Praça da Sé, Pátio do Colégio, Líbero Badaró, Vale do Anhangabaú. Ela está se queixando. Isso nos remete, prefeito, à questão do projeto de intervenção urbana do centro, né, o PIU. No planejamento da cidade, mudanças de zoneamento discutidos na Câmara. O senhor está com esse projeto, né, para ser sancionado. Pergunta para o senhor, deve sancionar? Se sim, quando? Muito bem. Nicole, o Anhangabaú, eu inclusive passei aqui no sábado, não querendo contradizer o que você está falando, mas estava aqui tendo as atividades, limpo, as pessoas usufruindo, talvez a gente esteja falando de locais diferentes. Na Praça da Sé, aqui no centro, nós aumentamos, praticamente dobramos as empresas que fazem a limpeza, a varrição, que a gente tem hoje, que a gente não pode confundir, são pessoas em situação de rua, até porque nós estamos num período de temperatura baixa, a gente tem que ter um pouco aí de compaixão com essas pessoas. Mas a questão da limpeza, a coleta de lixo, a gente tem acompanhado e os nossos índices indicam que melhorou bastante. Com relação à questão da revitalização geral do centro, isso é um grande desafio do prefeito, da prefeitura, da imprensa, da Band, de todos os cidadãos, que é fundamental. Você não tem nenhuma cidade do mundo, grandes cidades, que não tenha um centro, inclusive, que é objeto de visita dos turistas. Nós estamos aqui empenhados bastante em poder fazer essa revitalização. Dentro desse contexto, o PIU Central, o que é o PIU? É o Programa de Intervenção Urbana, são algumas ações de intervenção urbana que nós faremos no centro. E, por exemplo, para essa área da República, Sé e uma parte da Santa Cecília, nós estamos
optamos por não ser arrecadatório, fazendo outorga, sem outorga, para que as pessoas possam empreender, fazer construções sem pagar nada à prefeitura, porque o objetivo é trazer para cá investimentos, com um estudo de trazer até 200 mil novos moradores aqui para a região central e colocar empresas e trazer aqui uma movimentação maior do comércio. A gente tem uma série de ações que a gente está desenvolvendo aqui com relação ao Rio Central. Eu não sancionei ainda, por quê? Porque eu pedi para que a gente possa apresentar para todos vocês, inclusive para a imprensa, na assinatura da lei do Rio Central, todas as ações que a gente está desenvolvendo aqui, porque a gente está fazendo muita coisa, acaba não tendo condições de comunicar com vocês. Então eu optei por aguardar a sanção do PIO, assim que eles terminarem aqui a apresentação, deve ser por volta do dia 8, 9, eu vou apresentar, no momento da sanção, todo o projeto aqui com relação à questão central, que é bastante interessante, eu acho que vocês vão gostar. Tem uma equipe toda aqui trabalhando em cima dessas ações para poder revitalizar o centro de São Paulo. Ah, que ótimo. Então, dia 8 ou 9, a gente já está de olho, já marcou na folhinha aqui. Aqui, velha, né? Na folhinha. Isso muito nos interessa, viu, prefeito? Obrigada. Prefeito Ricardo Nunes, conversando aqui conosco na Band News FM, os assuntos são muitos, prefeito, então já deixo aqui no ar o convite para uma próxima entrevista também, porque a cidade é enorme, os desafios também, é importante que a gente faça essa ponte aqui entre os nossos ouvintes e a prefeitura, para cobrar e a prefeitura mostrar o que vem fazendo ou aquilo que ainda pretende fazer. Mas foi importante para que a gente também amarrasse aqui a nossa campanha do buracômetro, entregando em mãos ao prefeito o QR Code em que ele pode acessar o mapa feito pelos nossos ouvintes, um mapa colaborativo em que os ouvintes apontam os buracos que tanto incomodam e atrapalham o caminho aqui de quem circula por São Paulo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade do seu tempo e até uma próxima. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo buracômetro. Ajuda a sociedade a poder nos orientar aonde temos que fazer o serviço. Obrigado, um bom dia para todos, boa semana. Bom dia, boa semana.